modernos, eles admitem, né? Eles trazem a ideia de que, como se uns falam que Deus, é como se Deus tivesse construído o mundo, tivesse ido embora, não quis mais saber. Essa ideia é uma ideia gnóstica, porque para os gnósticos existe esse grande arcano, mas existe uma divindade superior, que é quem administra tudo, que é para a qual nós devemos, com a qual nós devemos nos unir. Né? E tem aquele outro lado também, dentre os modernos, que defende que Deus se manifesta na natureza. Como eu expliquei na aula passada para vocês. Daí porque as origens do movimento ambiental. A natureza como algo sagrado é uma ideia moderna. Depois vem quando a serpente faz a grande, eu chamo isso até de profecia, que ela diz, sereis como Deus. Em algumas traduções tem sereis como deuses, ou serás como deuses. Outra ideia que vai fundamentar o gnosticismo, e para o gnosticismo é como se nós fôssemos o microcosmo do macrocosmo. Nós somos um Deus em miniatura. Eu estou tentando aqui traduzir em palavras para vocês, palavras simples. É como se nós fôssemos um Deus em miniatura, microcosmo do macrocosmo. E nos cabe ter a sabedoria, preste bem atenção nisso, a sabedoria, foi o que Satanás falou. O ser humano precisa ter sabedoria. E essa sabedoria, ela levaria supostamente a algumas virtudes, a uma mestria, a uma visão mais evoluída, né? E que nos tornaria, né, um com Deus. Mas um com Deus mesmo porque esse microcosmo, ele penetraria nessa seara divina. E como eu disse para vocês, por isso que eu disse para vocês, não sei se vocês lembram, em algumas aulas passadas, que eu disse, nós não podemos ser como Deus. Porque se nós acharmos que nós podemos ser como Deus, nós estamos caindo na armadilha de Satanás. Nós podemos estar com Deus. Estar com Ele não é ser como Ele. Nós podemos imitar Jesus Cristo. Devemos até. Mas nós não podemos ser Jesus Cristo. Se nós pudéssemos ser como Deus, essa ideia, ela referenda essa ideia satânica. Então, e eu disse para vocês, a maior expressão de estar com Deus é a santidade. Então você observa aí que Satanás, ele diz que você pode conhecer do bem e do mal. Aí que começou tudo. Porque quando o homem achou que ele poderia saber o que era o bem e o mal, foi aí que a coisa ficou ruim. Porque antes Deus dizia diretamente o que é ao homem, o que era o bem e o mal. Mas a partir do momento em que o homem se arvorou a saber o que era o bem e o mal, hoje na pós-modernidade vocês estão vendo essa loucura aí, essa loucura satânica que está aí. Então alguém diz que, eu vou usar exemplos exagerados, né? Pra vocês entenderem. Alguém diz que usar droga é bom, né? Ser pedófilo é bom, né? E o homossexualismo é bom, que ser ladrão é bom, uma vítima da sociedade, né? Que é uma ideia russoniana também, né? O homem nasce bom, a sociedade é que o corrompe.
essa ideia que vocês viram. E quando eu falar aqui essas coisas assim, esse pessoal que faz essa rebelião é besta-fera. É besta-fera. E eles também têm um tempo para existir. Não estou falando de Deus. O tempo para existir dentro do processo revolucionário. Porque vai chegar um momento que esses também poderão vir a ser eliminados. Não só aqueles que são contra a revolução, mas aqueles também que fomentaram ela. E isso, inclusive, foi uma prática muito comum durante todo o século XX. Né? Todos os países que implantaram o comunismo, a primeira coisa que o ditador fez foi eliminar todos aqueles que colaboraram com ele. Principalmente aqueles que ameaçavam poder estar no lugar dele. Né? Esse pessoal, o que eu estou explicando aqui para vocês, não quer dizer que o pessoal leu o Sou, que o pessoal leu e está sabendo aplicar. Não, existem outras cabeças ocultas, né, que desenvolvem essas ideias baseadas, né, nesse conhecimento oculto. Isso, e vai difundindo isso para uma prática mais visível no dia a dia e no progredir do tempo, como nós podemos presenciar. Né? Então o homem ficou, o ser humano ficou nessa. Né? Eu sei o que é bom, eu sei o que é ruim, eu sei o que é o bem, eu sei o que é o mal. Então não preciso mais de Deus. Tanto que a ideia do direito e do Estado moderno surge daí. Né? Por que o direito e o Estado são questões tão discutidas dentro da filosofia moderna? É a primeira grande discussão da filosofia moderna. Exatamente porque hoje está querendo criar uma ordem. Por isso que hoje a gente fala de uma nova ordem. Hoje está querendo criar uma ordem. Só que essa ordem não deu certo. Aí ficou precisando criar uma nova. Mas o pessoal vai lá ficar pensando direito de Estado, direito de Estado, direito de Estado. Inclusive, naquele tempo, não havia essa diferença entre uma ciência política e uma ciência jurídica. Essa diferença ela só vai começar a aparecer com o academicismo do século XIX. Quando Montesquieu, já no século XVIII, fala de uma ciência política, o famoso espírito das leis, ele está falando do que a gente chamou de uma ciência jurídica. Então eles vão precisar de um direito de um Estado que organize as coisas. Aí um vai pensar mais nessa relação aí, nesse papel do direito do Estado, dando um pouco mais de liberdade às pessoas. Outros vão pensar nesse direito desse Estado dando menos liberdade. Exatamente o que a humanidade já estava demonstrando claramente, desde a própria Bíblia, que não era de confiança. Então, por isso que muitos já não pode dar muita liberdade a essas pessoas, ao ser humano. Isso vai ficar muito espelhado em Hobbes, em Jean Baudin, né? E aí vai vir o John Locke no mesmo período, aí vai dizer, não, vamos dar liberdade às pessoas. Aí aparece o famoso pensamento liberal. Então, tudo que está por trás é o gnosticismo. E no terceiro momento, como eu falei, né, o Satanás diz que nós precisamos ter o entendimento, a sabedoria. Né? Nós não precisamos ter fé, nós não precisamos ter bondade, nós não precisamos ter a graça, nós não precisamos ter inspiração do Espírito Santo, não precisamos nada disso. É essa sabedoria que vai nos levar a essa suposta comunhão com essa divindade. E preste bem atenção que dentro da literatura gnóstica, né, na verdade, dentro do satanismo, do luciferianismo, eles não falam de Deus, eles não falam de Jesus, eles falam de divindade. Eles falam de divindade, luz, espírito de luz. No máximo, eles falam de um Cristo cósmico. Então, observe bem que é algo exatamente, tal como Satanás está fazendo aqui no Gênesis, é algo
completamente contrária à Bíblia, completamente contrária à vontade de Deus. E é o que Deus quis para nós. Tá? Então é aí que, como eu estava dizendo, nasce isso que vai se chamar gnosticismo. Isso deu pano para muita manga, como se diz, né? Deu pano para muita manga porque você começa a ter uma série de problemas na própria origem do cristianismo e da igreja. A primeira grande batalha dos primeiros padres da igreja, os chamados pais da igreja, foi exatamente esse confronto com esse gnosticismo, o que eles chamavam de heresias, de um modo geral. Mas esse cristianismo ele vai pouco a pouco se consolidando, pouco a pouco vai se gerando uma doutrina e uma tradição, pouco a pouco a igreja vai se constituindo como tal, como nós passamos a conhecer. Mas esse pessoal não parou de trabalhar também. Isso é importante entender. Esse pessoal não parou de trabalhar. Ele estava ali trabalhando, digamos, nas sombras. E como todo movimento revolucionário, eu chamo sempre a atenção disso, como todo movimento revolucionário, isso aqui no Brasil se erra muito, esses ex-alunos de Olavo de Carvalho, esse pessoal aí que leu meia dúzia de livros e acha que já virou intelectual, né? Eles erram muito. Fulano foi o fundador do tal. Né? Eles confundem revisionismo com fundação. Né? Exatamente porque não tem esse conhecimento, esse lastro, esse estofo, que a coisa vem lá de trás, caminhando lá de trás. E de tempos em tempos vai aparecendo gente que vai dando uma reorganização nisso, que vai, inclusive, readaptando essas novas ideias. O próprio marxismo, que é satanismo puro, né? Eu tenho 3 vídeos no meu canal onde eu mostro para e passo, né, como é que o marxismo ele vai surgir em oposição ao cristianismo. Foi tudo muito bem estruturado. Né? O próprio marxismo ele é um momento de revisionismo. Marx não inventa nada, apesar que os marxistas botam Marx assim, no pedestal, o salvador dos pobres, dos oprimidos, que seria uma ideia de um Cristo invertida. Né? Só aí você já vê a presença do gnosticismo. Né? Mas o próprio Marx ele é um momento de revisionismo. A obra de Marx é uma encomenda da maçonaria. A Liga dos Justos, a maçonaria, a alta maçonaria, como se chama, né? A maçonaria não é essa maçonaria de lojinha de esquina, que as pessoas costumam ir e achar que... Né? A alta maçonaria, como se chama, ela tem essa estratégia. Ela vai criando uma série de instituições, grupos, né? Dos mais diversos tipos, em torno dela, exatamente para que ela possa agir através desses grupos, instituições, associações, os Lion Clubes da vida, os Rótulos da vida, eles vão criando essas coisas em volta para que exatamente ela não se destaque, ela não apareça. Né? Se der algum problema, não foi a maçonaria, como foi o caso, como eu disse, da Liga do Justo. A Liga do Justo era uma dessas criações. A Liga do Justo era uma extensão, como eu chamo, da maçonaria. E o pessoal chega lá pro Marx e diz, o Marx e fala, cria isso aqui. A gente precisa de um manual de instrução revolucionário. Né? É uma encomenda. E o Marx vai pegar as ideias do Adam Weishaupt, que foi o criador do grupo
que dominou boa parte da maçonaria, dominou boa parte, né? Que até o século XVIII ainda havia muito conflito com ele. Inclusive os maçons americanos tinham uma certa rixa com ele, e criou esse grupo dos Illuminati. Iluminado. Daí porque vem na filosofia o chamado iluminismo. Aí você tem uma discussão, os grandes autores disso aí, que foi que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? No sentido de que esses filósofos com PH, que é diferente de filósofo, eles passam a ser chamados de filósofos com PH, que são, na verdade, não são filósofos, são panfletários, são mercadores de ideologias revolucionárias. Tem os nomes mais conhecidos, né? Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Diderot. Então você tem, aí tem aquela discussão, eles eram maçons e foram preparados da maçonaria para isso, ou eles já faziam essa propaganda e por isso mesmo atraiu a atenção da maçonaria, a maçonaria chamou para dentro dela. Então tem para quem estudou isso aí no nível mesmo de documento, que aqui no Brasil é impossível, né? Para quem estava lá na Europa e estudou isso através de documentos, aí mostra que fulano, já era líder da maçonaria, foi preparado para falar isso, para ensinar isso. Já Beltrano estava lá fora, gostou das ideias, começou a divulgar, ficou conhecido, a maçonaria chamou ele para dentro. Então tem as duas verdades, né? Tem a verdade de quem já foi preparado lá dentro e quem depois se contaminou e a maçonaria aproveitou e chamou para ela. Então, como eu disse, daí os Illuminati, daí porque vem o movimento iluminista, que é uma criação, né? A revolução, todas as revoluções, tanto a revolução inglesa quanto a revolução americana e francesa, todas elas são obras da maçonaria. Assim como também as brigas, né? Até hoje a gente está se preparando para chegar até hoje. São brigas internas entre eles. Eles brigam entre eles e se reflete cá fora. Às vezes entre a chamada maçonaria azul e a maçonaria vermelha, a maçonaria do rito francês e escocês e a maçonaria do rito inglês e americano, né? Às vezes brigam também entre eles internamente, em cada uma delas. Aí vocês veem agora essa coisa de que Putin está destruindo a elite globalista, né? Que Putin está destruindo a nova ordem mundial. E isso para mim não é uma coisa nem risível. Eu não consigo nem dar risada com isso. Isso para mim é deprimente, né? Me entristece, me angustia, porque você vê o nível de cultura bestial que esses falsos intelectuais de hoje têm e que esses falsos repórteres de hoje reproduzem, né? Uma outra também estupidez agora muito evidente, né? Como apareceu outro dia aí, Biden criou, hoje é o primeiro dia, olha que coisa de louco, né? Biden, hoje é o primeiro dia da nova ordem mundial. Olha, isso é uma coisa. E aí você chama o cara lá para dar entrevista, o cara fala, sabe? Como se fosse entendedor. É um negócio muito louco, gente. A gente está vivendo um mundo muito louco, em todos os sentidos que vocês podem imaginar. É por isso que eu recomendo, eu faço assim, né? Eu olho e vejo pro meu canto, vejo pro meu refúgio. Olho, observo e vejo pro meu refúgio. Meu refúgio é Deus, é Jesus Cristo, é Nossa Senhora Maria Santíssima, e vejo pro meu refúgio. Por essas e outras que eu falei lá atrás, nas nossas primeiras aulas, que eu disse: católico que se preze não pode dizer que é conservador nem de direita.
Porque tudo isso não importa. Conservador, direita, esquerda, tudo isso é gnosticismo. É uma expressão do esoterismo com X, que está como cortina de fumaça do esoterismo com S. Católico, ele é simplesmente católico, pronto, acabou. E vocês, esse momento, é preciso ter muito cuidado com o voto. O voto é um pacto entre os homens. Mas é um pacto que entre os homens, mas que necessariamente irá agradar ou desagradar Deus. Então a brincadeira de democracia, que isso é uma brincadeira também maçônica, uma distração para as massas, chamo a atenção de vocês aqui, tenham muito cuidado com o que vocês vão fazer nas urnas. Uma coisa eu posso garantir, Deus não é nem de direita, nem de esquerda, nem conservador. Deus é Deus. Essa inversão de direita, esquerda e conservadorismo não é de Deus. Então vocês pensem bem o que vocês vão fazer com o dedinho de vocês lá na urna eletrônica. Então, voltando para a questão, como eu estava dizendo, esse pessoal, eles vão trabalhar nos bastidores, nas sombras, no oculto, vão continuar expandindo as suas ideias para o mundo dos homens, para o popular, o esoterismo com X. E de tempos em tempos, como eu disse, vai aparecer gente que vai organizar tudo. Vamos dar uma arrumada aqui, E geralmente são esses momentos de revisionismo, são momentos também de síntese. Vamos cada vez mais, devido até ao desenvolvimento dessas ideias gnósticas, ao espalhamento disso, você começa a precisar de síntese. Você precisa organizar um pouco a coisa para poder ficar uma doutrina, digamos assim, mais consolidada e poder ter continuidade. E a partir de um determinado tempo, principalmente aí, pós Madame Blavatsky, que vai ser a grande sintetizadora, ela é a peça-chave, a Madame Blavatsky. Eu recomendo que vocês leiam sobre, evitem ler Madame Blavatsky, porque é satanismo puro, é luciferianismo puro. Mas é interessante ler sobre ela, porque é ela que vai dar essa síntese mais recente, que chega aos nossos dias. A gente precisa pegar as raízes do gnosticismo. Está lá atrás, como eu disse, muito lá atrás, mas passou por diversos momentos de síntese, de organização, de reorganização, mas Madame Blavatsky, ela vai ser a última grande síntese que vai dar o norte para o que nós temos hoje. E a partir dela, ela teve vários discípulos, mas a partir dela, principalmente a Anne Besant e a Alice Bailey. A Alice Bailey, inclusive, ela tem uma instituição, ela cria uma instituição dentro da ONU. Dentro da ONU. Presta atenção que eu vou falar agora. Toda a educação a partir da ONU é doutrinada, orientada por satanistas. Toda. Seja na sua versão Banco Mundial, OCDE, como nós temos hoje muito claro, essa educação mercadológica, essa educação do PISA, seja a educação com viés ativista revolucionário, da Unesco, da Unicef,
uma defesa explícita da ideologia de gênero, por exemplo, e tal. Seja como for, né, essa educação é toda fundamentada por satanistas. Basta para você saber, o Robert Miller, né, que foi um discípulo da Alice Bailey, né, e é ele que cria o currículo básico mundial, que vai dar origem a essas mudanças curriculares que se assistiu aí. E não é só mudança curricular no sentido de estrutura de matérias, mas também no sentido mesmo pedagógico. Essa ideia do professor show, do professor que faz o aluno a substituição do conhecimento pela emoção, né? Essa ideia de que o aluno tem que participar, o aluno tem que falar, né? Essa ideia de Paulo Freire, né? Que Paulo Freire traz o pessoal da Escola de Frankfurt para o Brasil. O aluno falar o quê? Ele tem que perguntar. A não ser que ele já tenha lido vários livros também sobre o assunto, aí ele pode falar. Se ele não tiver, ele tem que perguntar. Perguntar ele pode e deve. Mas falar o quê? Não, mas Paulo Freire é que diz que você pode falar. Você pode ter opinião sobre qualquer coisa, vai dizer Paulo Freire. A única base que você precisa você já tem, que é a sua própria história de vida. Então você pode falar sobre qualquer coisa. É por isso que você vê essa loucura que é o que eu chamo do Facebook University, né? Já falei em vários vídeos meus, essa ironia minha, onde todo mundo é especialista de tudo. Aí você fica aí catando informação, por exemplo, hoje, para saber realmente o que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, né? O que está envolvendo tudo isso, porque é tanto especialista fanfarrão que você aí já vê a mídia, faz as notícias falsas, né? Como já está mostrado. Aí você fica assim mesmo, passando uma peneira. Tem que passar uma peneira. Se você quer realmente saber o que está acontecendo, você tem que passar uma peneira para poder saber o que é que está acontecendo. Porque hoje todo mundo pode falar de tudo. Não tem problema nenhum. Né? Então, e tudo isso é ideia deles. Né? A ideia de que você não pode cobrar nada da criança, que você não pode fazer a criança ter esforço, claro, aí você arrebentou logo. Você arrebentou. Já falei em vídeo, já falei em podcast, a fase mais importante que nós temos para armazenar informações, para treinar o nosso cérebro a armazenar informações, é na infância. Se você não foi treinado na infância para armazenar informações através da educação decoreba, como eles pejorativamente chamam, você vai ter sérios problemas de memória no futuro, na fase adulta. Você vai ter sérias dificuldades de armazenar informações e por isso você vai ter sérias dificuldades de articular essas informações e desenvolver um raciocínio, ou seja, o trivium, gramática, retórica, gramática, dialética e retórica, ele se torna impossível nesse contexto. Então eles vão, então aí você vai sendo treinado a partir do século XX, principalmente, a sala é um local de adestramento. Se vocês estão chocados com isso que eu estou falando, saibam que ainda é muito pior do que eu estou falando. É local de adestramento. Os caras falam, vamos planificar a educação. O que é planificar? Vamos homogeneizar a maneira das pessoas pensarem. Como é que você explica, né, que num país como a China, 30 milhões de pessoas são levadas para campo de concentração ou confinadas em cidades e ninguém faz nada? Porque o chinês é frouxo? Não. Como é que você explica que
você na rua, você tem ali 20 policiais, né? 20 policiais de cacetete, de bomba de gás e tal. Mas você tem 500 pessoas na rua. E esses policiais, eles dominam. Esses 20 policiais dominam essas 500 pessoas. É só por causa das técnicas policiais, dos armamentos policiais, negativo. Né? Isso é feito de uma massificação das consciências. As pessoas perdem cada vez mais a sua individualidade. O coletivo que se expressa lá de fora, com grupinhos, sindicatos, organizações, grupos identitários, esse exterior, ele é reflexo do interior, da mente das pessoas que já está coletivizada. Por isso elas aceitam, admiram. Eu sou do movimento feminista, eu sou do movimento negro, eu sou do movimento gay, eu sou do movimento ambientalista, eu sou do movimento... Elas admiram isso, elas acham isso lindo. Então tudo isso é invenção deles. E vão trabalhando para que se chegue a esse... E na Igreja Católica, como nós sabemos, esse trabalho foi feito de forma externa à Igreja, mas também de forma interna à Igreja. Essa debacle, esse desmonte da Idade Média, da cristandade da Idade Média, a partir principalmente do século XII, ela não se dá de fora para dentro simplesmente, ela se dá também muito de dentro para fora. Quando Lutero fez o que fez, ele não estava sozinho. Lutero não surge do nada. Ele não conseguiu o que ele conseguiu porque ele tinha um discurso persuasivo. Havia um contexto de desorganização, de corrupção moral dentro da igreja, de desobediência à autoridade do Papa. Que muitos papas, eu acredito que na inocência, na boa fé, a influência do humanismo dentro da igreja. Muitos papas acharam interessante trazer a cultura greco-romana, também impregnada de gnosticismo, apesar de que muitos dizem que não, mas impregnado, principalmente o platonismo, impregnados de gnosticismo. Aí o pessoal foi achando bonitinho. Só que o pessoal ali, eles não perceberam o seguinte, que os caras, esses ocultistas, eles estavam com um projeto, que eu tenho um vídeo no meu canal explicando isso, eu chamo de do antes de Cristo para o anticristo. O que é que eles vão fazer? O que é que se inicia ali no Renascimento? E que hoje está concretizado. Hoje já está pronto. Você vai lá, Grécia, Roma, traz aquela cultura pagã de antes de Cristo, traz para o mundo cristão e transforma isso em anticristo. Entendeu a lógica? Entendeu o que estava sendo feito lá atrás? Que se concretizou, se fechou hoje, está fechadinho. É muito simples, você vê isso, é muito simples. Pega um Foucault da vida, um Michel Foucault da vida, um pederasta, sociopata, drogado, pedófilo. Pega um Foucault da vida, vai lá e lê a história da sexualidade de Foucault. O que é que o Foucault vai fazer? Ele vai fazer exatamente esse traçado. Ele vai justificar, ele vai justificar o homossexualismo e a pedofilia, porque nos povos antigos, em algumas culturas, isso era tranquilo. A pedagogia, ela nasce com a pedofilia. O pedagogo era aquele escravo bem dotado intelectualmente,
naquelas guerras ali e tal, prendiam a galera, aí as famílias ricas compravam esse escravo, né, esse estofo intelectual, e esse escravo ele iria ensinar diversas artes, né, a gramática, a retórica, a música, mas também iniciar a criança sexualmente. Sim. Né? Aí Foucault chega e diz, olha, não, lá os caras faziam isso, tá boa. A gente não faz isso aqui por quê? Por causa de um discurso, vai dizer Foucault. Isso é um discurso. E aí vai dizer Foucault, então vamos apenas mudar o discurso. Aí chega um amiguinho dele, o Jacques Derrida, herdeiro de uma tradição que já vem lá desde o Guilherme de Ockham, e relativiza tudo, né? O desconstrucionismo derridariano. O que você está lendo não é bem o que você está lendo. Isso tem uma influência fortíssima dentro do direito, é uma das principais bases do chamado ativismo judicial. O que está na Constituição não é bem assim. Está claro, bom, mas não é bem assim. Né? Surge no direito uma expressão que o pessoal fala muito, né? Arrota isso, parecendo que depende do caso concreto. Entendeu? Como se a humanidade fosse tão diversificada assim. Né? Então, e aí, dessa linha da Madame Blavatsky, dentre outros discípulos dela, o Aldous Huxley, né? Irmão do Julian Huxley, sobrinhos do Theodore Huxley, amigão de Charles Darwin. Né? Julian Huxley é esse que vai criar a Unesco muito antes da ONU. Veja como todo esse aparelhamento institucional está ligado ao satanismo, ao ocultismo. O Aldous Huxley é um dos, inclusive vai dar mais visibilidade a essa expressão, perene. Inclusive ele tem um livro, né, chamado A Filosofia Perene. Daí porque a expressão perennialismo. O que é que significa bem esse termo? Né? É seguir a tradição. É por isso que você tem que ter cuidado quando você for falar da tradição, estiver conversando com alguém sobre a tradição, porque você pode estar falando da tradição num sentido católico. Né? E você está conversando com um cara lá que está falando da tradição num sentido ocultista. Então você tem que ter cuidado com isso, porque os ocultistas também falam de uma tradição. E também dão a mesma importância que os católicos dão e a igreja dá para a tradição na igreja, eles também dão para eles lá no ocultismo. E esse perennialismo, essa versão ocultista já chamada perennialismo, que vai se alastrar para o mundo da educação, para o mundo da política. Por isso que você tem os direita e esquerda, porque aí surge a outra galerinha mais, digamos, mais afoita, mais ousada, né? O pessoal mais ligado à maçonaria vermelha, escocesa, né? Que vai partir mais, digamos assim, vai ser menos discreto. O pessoal do perennialismo, eles são mais discretos. Né? E vai partir para o que vai ser chamado, a partir agora do ano 2000 e alguma coisa, né? Surge a expressão New Age, a nova era. Né? Então essas duas vertentes ocultistas são elas que estão, essas duas vertentes são elas que estão por trás de tudo que vocês se julgam adeptos hoje. Tudo. Por isso que eu digo, não existe outro refúgio senão a igreja. Não existe outro refúgio senão a Bíblia. Com o devido cuidado.
né? Porque entra o Pop Francisco, né? Tá mais para Pop do que para Papa, né? Tendo a ousadia, falo isso aqui com muita tranquilidade, a ousadia de debochar de Nossa Senhora, ele vai pagar um preço muito caro por isso. Porque se você olhar lá atrás, se você acompanharem essa questão da consagração, né? Ela já tinha sido considerada feita, inclusive pela falsa irmã Lúcia. Então o que é que ele está dizendo que vai fazer de novo? Até se nós considerarmos o erro, não cabe mais ele fazer mais nada. E o que é que ele vai fazer? Ele vai repetir o erro anterior, os erros anteriores. Que já se deu desde o Papa Pio XII. O Papa Pio XII consagrou, apesar de ser chamado Papa de Fátima, devido à sua devoção a Nossa Senhora de Fátima, mas ele não consagrou a Rússia. É com ele que começa a ideia de consagração, né, do mundo à Rússia, e não especificamente a Rússia. Né? E aí os outros papas seguintes vão cometer o mesmo erro. João Paulo II e tal, vão cometer os meus erros. Né? Tem eu botei até um vídeo do Frei Tiago de São José. Ele fala que por volta de 1940 Nossa Senhora aparece de novo para a verdadeira irmã Lúcia e diz que aquele é o momento, né? Uma profecia que tem 1917, 1928, ela reaparece depois em 1940. O Frei Tiago José ele interpreta que essa aparição de 1940, salvo engano foi em 1940, foi na década de 40, salvo engano foi em 1940, ele interpreta que nesse momento Nossa Senhora está dizendo que o momento é agora. Bom, eu respeito muito a opinião dele, mas na minha humilde opinião, ela não está dizendo que o momento era agora, ela está dizendo que o momento estava acabando ali. Passou dali, game over. Não tem mais jeito. Não que a Nossa Senhora não tenha poder, mas porque o mal se expandiu. As profecias elas têm sempre duas finalidades. Uma para avisar e se preparar, e a outra para avisar e evitar. E já chegou o momento, como as últimas palavras de Nossa Senhora através de beatas, para as quais ela aparece, em que ela diz que agora a Rússia será utilizada por Deus para castigar os erros da humanidade. Então, game over. Acabou o tempo. Acabou o jogo. Nós devemos estar fiéis à igreja, à verdadeira igreja, e ao nosso Jesus Cristo, a nossa Maria Santíssima, para a nossa salvação da alma, da nossa alma, que vai ajudar também a outras pessoas. As nossas orações sempre ajudam outras pessoas. Claro, nós temos que reconhecer que o tempo passou. Aí vai Francisco fazer o showzinho dele de grande pacifista, e não se engane, né? Porque isso é o preparo para a vinda do Anticristo.
já está tudo pronto, tudo prontinho. Faltam detalhes da festa. Né? E mais um motivo para ter o cuidado com o interior da igreja, né? Saber onde você pisa. E eu já vou fazer também uma denúncia aqui, mas não vou citar nomes. Muito cuidado com esses institutos católicos. Muito cuidado. Estão todos, uns mais, outros menos, todos impregnados de perennialismo. Todos. Até porque os perennialistas eles têm um discurso muito parecido com aquilo que, ou digamos assim, interessante com aquilo que nós gostamos de ouvir. São contra o aborto, contra as drogas, a favor da família, a favor da liberdade. Qual liberdade? Eu tenho dito para vocês, cuidado com esses padres que ficam por aí fazendo muito showzinho. Missa protestantizada, fazendo pregações perennialistas. Mesmo que citando passagens bíblicas. Estou dizendo, cuidado. Nós podemos dizer que recentemente a primeira grande armadilha do demônio dentro da igreja foi exatamente a teologia da libertação. Só que essa versão perennialista hoje dentro da igreja, aí você tem o New Age dentro da igreja. A teologia da libertação é uma expressão do New Age, da nova era dentro da igreja. Os perennialistas eles são mais sofisticados, bem mais sofisticados. E teoricamente também bem mais sofisticados. E por que teoricamente bem mais sofisticados? Porque a teologia da libertação, ela não é nem teologia. Ela é pura e simplesmente uma ideologia revolucionária se travestida de teologia. Ela não é teologia. Não pode ser. Por um simples motivo, ela está baseada no materialismo. Num resumo muito simples, para vocês entenderem, o materialismo ele tem origem na Grécia. A ideia de que o homem surgiu do átomo. A ideia de que o homem surgiu da matéria. Não tem esse negócio de barro, de sopro, de alma, não existe isso. O homem surgiu do átomo. E isso vai evoluindo. Por isso que o marxismo, materialismo dialético. Então a teologia da libertação, teologicamente, ela não tem nenhuma razão de existir. Porque ela já nega a Deus desde o Gênesis. Então ela não tem nenhuma razão de existir. Mas pegou muitos católicos, que inclusive não estudam a Bíblia. Estudar, eu não estou falando ler. Estou falando estudar, refletir. Pedir a inspiração do Espírito Santo para revelar o que está ali. Como vontade de Deus. Não. Aí foi muito simples, né? Por que os caras veio lá para a América Latina? Por que não foram para a África? É muito simples. A América Latina, se você pegar os 3 continentes aí que o Stalin passou a chamar de terceiro mundo, o Lenin e o Stalin passaram a chamar de terceiro mundo, a América Latina é o que tem o melhor nível de educação. É o mais católico. Então tinha que vir para cá. E aí, aqui é que eles vão trazer o discurso marxista, teologizado, supostamente teologizado, de uma religião para os pobres. Isso tem tudo a ver com o Concílio Vaticano II. Uma religião para o homem, não é mais para Deus. Esse humanismo laico
que vai penetrando na igreja, devagarzinho, devagarzinho, desde o Renascimento, que se revela toda a sua expressão no Concílio Vaticano II, a teologia da libertação é uma dessas metástases. Né? Uma metástase radical. De uma religião para o homem, né? Uma igreja para os pobres, para a libertação dos pobres. A libertação dos pobres de quê? Da matéria. Né? Aí vem toda uma distorção sobre riqueza e pobreza no Novo Testamento. Distorcem tudo. Né? Quando Jesus está chamando a atenção para a riqueza e para a pobreza, ele está se chamando a atenção por uma questão muito... Ele não está dizendo que o pobre está salvo porque ele é pobre. O que ele está chamando a atenção é que a riqueza favorece muito mais nós nos desviarmos da salvação. É claro. É lógico. Você está muito bem quando sua conta bancária está tranquila. Você pagou suas contas e ainda sobrou a grana. Pô, você está de boa. Né? Você fica no aperto, você fica ali estressado quando o dinheiro está acabando, você não terminou de pagar seus boletos e aí tal, atrasou não sei o que, o salário ali atrasou, um dinheiro que entrar por aqui não entrou, aí você já começa a ficar azuretado, estressado. Né? Então a riqueza, ela tem todo esse potencial de nos tirar, desviar do caminho da salvação, que não quer dizer que os pobres estejam salvos e que necessariamente os ricos estejam perdidos. Ele está chamando atenção para a riqueza aí no sentido dos prazeres do mundo, dos prazeres materiais que facilmente podem nos tirar da riqueza. Né? Então é isso. Então a teologia da libertação, ela chega e distorce o conceito de riqueza, distorce o conceito de pobreza. Né? Ela está toda ela impregnada do marxismo. O pobre é o oprimido. Olha lá a CNBB. O pobre é o oprimido. Você tem que libertar ele da opressão. Veja como é muito semelhante o discurso de Paulo Freire. Né? Você tem que libertar ele da opressão. Né? E para isso você precisa se rebelar. Essa suposta teologia, ela não leva a salvação nenhuma. Ao contrário. Eles pegam essas mentes coletivizadas, pessoas em situações frágeis, mas também pessoas em situações privilegiadas, porque é muito dinheiro. Mas o que eu estou mostrando é como essa briga entre New Age e perennialistas é forte, inclusive no Brasil. Está na cara de vocês. E as pessoas não conseguem enxergar, porque não tem a cultura suficiente para enxergar o que está acontecendo. Aí você vai votar na direita ou na esquerda. Já disse 1 milhão de vezes. Você vai votar na mesma ave maçônica. Direita e esquerda são asas da mesma ave. Você vai fazer uma escolha, como eu já disse, já lancei até em podcast. Você vai fazer uma escolha entre o mal maior e o mal menor. Você vai escolher entre o vampiro e o lobisomem, mas você vai fazer uma opção pelos seres das trevas, pelo oculto. E aí eles trazem, voltando lá para a teologia da libertação, eles trazem essa ideia de forma mais sofisticada no perennialismo. Porque aí se você for olhar a Alice Bailey, Robert Miller, são muito mais sofisticados do que uma escola de Frankfurt, do que um Paulo Freire da vida, que escreve inclusive muito mal. E isso vai para dentro da igreja também.
Aí você tem um monte de padre defendendo, sendo contra o aborto, contra a globalização, contra esse ataque à família, contra todo mundo perennialista. Está encharcado. Não vou ficar dizendo nomes aqui para evitar polêmica, mas está encharcado. Então, para vocês verem a importância de se conhecer o oculto. E é muito interessante que as pessoas não acreditem nisso. É o que eles mais querem, que você não acredite nisso. É tudo teoria da conspiração. Isso é alucinação de professor Oswaldo, de outros que falam aí e tal. Estão vendo coisa. Porque assim eles trabalham tranquilos. Eles trabalham tranquilos, sem problemas, sem obstáculos. O obstáculo que eles vão ter são os obstáculos que eles têm sempre, né? A briguinha entre eles mesmos. Aí você vê Putin brigando com a galerinha da OTAN aqui, né? O pessoal da OTAN está querendo bagunçar, e Putin tem o projeto dele, como a Rússia pós-czarismo sempre teve de dominação mundial. Então são dois cachorros grandes brigando para ver quem vai tomar conta do trono. Já falei isso várias vezes, a briga entre eles é para quem vai sentar no trono. Então é muito melhor eu defender um perennialismo da igreja do que eu defender uma teologia da libertação. Ela está aí, vai continuar aí. Eu preciso mobilizar as massas para movimentar, para sacudir as estruturas. Mas tem um filão nesse mercado religioso que eu preciso conquistar também. Aquela classe média, classe alta, que não está afim de encarar essa ideia de luta de classe. Não tem nada a ver para eles, para essa turminha. Então como é que eu vou pegar essa galera? Vou fazer eles perderem a alma, se contaminando por ideias gnósticas, ocultistas, perennialistas, com iscazinhas que eles vão comer. Sou contra o aborto, sou a favor da família, sou patriota. Ah, pô, esse cara aí, ó, ele é conservador. Conservador é a síntese de tudo isso. O movimento conservador, se você for estudar o movimento conservador no século XIX, ele é a síntese da pirâmide maçônica. O movimento conservador, ele não é nem igualdade, nem fraternidade, nem igualdade, nem liberdade, ele é fraternidade. O movimento conservador que inicia com o Edmund Burke criticando a Revolução Francesa, o Edmund Burke, para começar, não era nem católico. E era contra diversas coisas que você defende hoje, como, por exemplo, voto popular. Só para tirar um toque. Ele também era contra diversas liberdades e direitos que você tem hoje. Ele achava que isso ia... não fazia sentido, essa massa ficar escolhendo nada. Era uma visão, digamos assim, a visão de Edmund Burke era uma visão muito mais, digamos, que a gente poderia dizer assim, uma visão mais aristocrática. E aí depois esse movimento conservador ele vai começar a se misturar com ideias tanto liberais, que são o quê? Satânicas, quanto socialistas. Por sua vez são o quê também? Satânicas. Então pronto, então como é que você católico está dizendo que você é conservador? Então você não sabe o que está dizendo. Bom, eu vou parar por aqui para que vocês possam também fazer as perguntas de vocês e a gente possa expandir aí a nossa conversa.